Bom dia a todos, sou o Evandro e eu venho apresentar aqui o meu trabalho sobre sistema de previsão de tráfego em enlaces de rede. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui o laboratório rapidamente. Eu faço parte, o Laboratório Ravel, que é coordenado pelo professor Luiz Felipe. E, bom, lá nós temos diversos projetos em andamento. Tem o IPTraf, por exemplo, que é um portal de tráfego muito interessante, você pode analisar diversas estatísticas do tráfego. E, bom, tem outros projetos, tem o meu projeto, o Sistema de Previsão de Tráfego, e Sistema de Alarme de Anomalia, tem vários projetos. Vocês podem, se quiser, ver com mais cuidado lá no site do laboratório. Bem, o sumário que eu vou dar sequência aqui, vou falar um pouco da introdução e da contextualização do meu trabalho, um pouco sobre a metodologia que a gente utiliza, a previsão em si, alguns testes que a gente fez e as conclusões. Bem, introdução. Imagina que, considere que você tem uma rede de um provedor de serviço, um provedor de acesso, e, obviamente, essa rede é formada pelos roteadores, pelos enlaces, e, bem, alguns enlaces dessa rede, desse provedor, podem ser uns enlaces críticos. Críticos em que sentido? No sentido que esses enlaces podem ser enlaces de interconexão, ponto de troca de tráfego, ou então uma conexão internacional, onde vai ser a saída da rede. Então, esses enlaces, eles provavelmente vão ser vistos com mais cuidado. Por quê? Porque se eles gargalarem, se eles apresentarem condições de congestionamento, isso vai ser ruim para a rede, porque a percepção dos usuários vai ser logo de lentidão na rede. Então, ok, esses enlaces, eu tenho enlaces críticos na rede e eu tenho um monitoramento deles. Qual que é a motivação do meu trabalho? A motivação é o seguinte, é eu saber com antecipação como que vai ser a utilização desse enlace, como que é o comportamento desse enlace em relação ao congestionamento, por exemplo. Então, existe um desafio, a gente pontua esse desafio, que é a previsão de tráfego nesses enlaces. Para isso, para que eu consiga fazer essa previsão, para conseguir fazer esse estudo, é necessário que tenha dados para trabalhar. É necessário que exista um monitoramento desses enlaces. Tudo bem, isso já tem. Aqui nós temos um gráfico, por exemplo, do MRTG. Mas vamos dar uma sequência aqui, né? Esses gráficos aqui, uma forma que os dados são coletados. Eles são coletados ao longo do tempo. Da forma que eles são coletados, isso forma uma série temporal. E essa é a abordagem que eu utilizo no meu trabalho. Existem outras abordagens, a que eu utilizo é de séries temporais. E aí, para ficar claro esse conceito, eu trago aqui rapidamente o que é uma série temporal. Então, aqui é um exemplo, né, das cotações, fechamento das cotações da Ibovespa. Nós temos aqui no eixo das ordenadas as cotações e das abscissas os dias. Aqui eu tenho um período de mais ou menos 5 meses, onde cada valor corresponde ao fechamento da bolsa. Isso é uma série temporal, ou seja, eu tenho valores coletados correspondente aos dias em que a bolsa esteve aberta, né? A bolsa só abre segunda a sexta. Ok, isso é uma série temporal, dados organizados ao longo do tempo. Se eu tenho esses dados organizados ao longo do tempo, eu posso, com base no histórico, tentar prever o que vai acontecer no futuro. E esses dados, eles podem, assim, no caso, dado que eu tenho no instante t, com um histórico, eu posso prever num ΔT futuro. Então, séries temporais, elas podem ser utilizadas dessa forma para coletar os dados, para interpretar os dados coletados de rede, sendo que tem algumas características que são importantes de serem pontuadas aqui para poder entender.
Estacionalidade, por exemplo. Estacionalidade significa, em sentido amplo, né? Estacionalidade em sentido amplo, significa que eu tenho uma média dessa série temporal, ela tem uma média constante, bem como a variância. Outro componente, tendência. Eu tenho uma tendência crescente de tráfego, eu tenho uma tendência decrescente de tráfego. Diversos estudos mostram, indiscutivelmente, que existe o crescimento do tráfego em redes. Tem até os relatórios da Cisco, que eles lançam anualmente, né, mostrando essa tendência crescente do tráfego. Outra característica, sazonalidade. São padrões comportamentais que se repetem em períodos específicos. Isso a gente vê, óbvio, você tem sazonalidade, você tem as férias, por exemplo, você tem os finais de semana. E a autossimilaridade, que é basicamente um fractal. Você imagina um floco de neve. O floco de neve ele é composto pela mesma forma se você analisar ele de perspectivas diferentes. Então, essas características aqui são observadas também em tráfego de rede. Por isso que é importante levar elas em consideração. Ok, dado que eu tenho os dados já para trabalhar, então vamos aplicar a metodologia. A metodologia que a gente segue, basicamente, pode ser ilustrada por essa figura. São 3 grandes blocos. O primeiro bloco aqui, de filtragem, de coleta de dados, filtragem e extração de medidas, onde a gente trabalha os dados para poder utilizar eles mais para frente. Em que bloco? No bloco de análise estatística de modelos. Depois que eu tenho os dados, eu posso fazer o que eu quiser com eles. No caso, eu posso caracterizar os dados, fazer ajustes de distribuição, fazer a previsão em si. E, nesse caso do meu trabalho, a terceira etapa, então, é a própria previsão em si, onde eu vou estimar um valor futuro. Como eu estou lidando com uma estimação do valor, eu tenho um desvio, então eu tenho que calcular esse desvio, e eu vou tomar uma decisão, se essa previsão atende ou não a minha necessidade. E aí eu vou refazer esse modelo cíclico, né, até eu alcançar uma previsão que seja satisfatória. Então, a metodologia, basicamente, é isso, são essas 3 etapas. Vamos aprofundar um pouco mais agora na parte mais prática, né, do que é o trabalho. Então, a coleta de dados foi feita utilizando o SNMP, através do MRTG, simples. A variável observada é a quantidade média de bytes, passando pela interface, né? E essa quantidade de bytes ela é dada em diversas granularidades, pelo próprio MRTG. A gente observa isso, que tem a granularidade de 5 minutos, ele guarda uma janela de 1 dia de dados, mas para esse trabalho aqui, no caso, a gente usou a granularidade, primeiramente, aqui a nível de dia. Então, ou seja, eu tenho uma amostra relativa à quantidade média por dia do tráfego naquela interface. Então, uma amostra por dia. Os dados coletados, aqui já adiantando, né, que a gente usou aqui como estudo de caso a própria Rede Rio, os dados fornecidos pela própria Rede Rio. E, beleza. Depois que eu coletei os dados vêm de uma forma bruta, né? O MRTG ele mostra dessa forma aqui, bruta. Então, eu tenho que fazer uma filtragem, uma extração de medidas, tem que trabalhar os dados. A gente fez aqui a interpretação dos logs, para traduzir esses logs em algo mais inteligível. Tem o descarte de interfaces, que basicamente, algumas interfaces, se elas não apresentarem dados suficientes ou nem sequer estiverem sendo monitoradas, então eu vou descartar essas interfaces, não faz sentido trabalhar com elas. E alguns scripts também foram feitos para a geração dos gráficos, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ok, tem os dados, eles estão trabalhados, estão prontos para serem estudados. Então, vem a segunda etapa, que é a análise estatística e escolha de modelos. Nessa etapa, eu posso fazer diversas coisas, que eu vou mostrar aqui algumas delas, que é a caracterização dos dados.
por exemplo, também o ajuste de distribuição e o foco do meu trabalho em si, que é o modelo de previsão. Escolher um modelo de previsão. Aqui, como eu já falei, né, a gente usa como estudo de caso a Rede Rio, que também tem um pouco da Rede Comep, que, aliás, inclui, né, a Rede Comep aqui está o mapa dela. E, bom, vamos ver como que esse trabalho se aplica. Vamos ver como que isso funciona. Primeira parte, caracterização dos dados. O que compreende isso? Eu vou tentar entender estatisticamente como que os dados se organizam. Então, aqui eu tenho a primeira função de densidade de probabilidade empírica, nesse primeiro gráfico à esquerda, onde eu posso, nesse gráfico, já saber, por exemplo, qual que é, aqui no caso, o eixo em bytes, né, e na vertical a probabilidade. Cada ponto ali é a probabilidade daquele ponto alcançar aquele valor. Então, eu posso dizer ali mais ou menos que a maioria do tráfego nesse enlace do CBPF, por exemplo, ele se concentra ali em torno de 2 megabytes por segundo. O segundo gráfico, ele também já começa a aparecer resultados. Por exemplo, ali eu tenho 4 megabytes por segundo. E eu tenho na coluna vertical a probabilidade acumulada, dessa vez acumulada. Eu tenho 4 megabytes por segundo e eu tenho 80% 80% ali, mais ou menos, né, de alcançar esse valor. O que isso me diz? Isso me diz o seguinte: eu tenho 80% de alcançar um tráfego que seja 4 megabytes por segundo ou menos. Pô, legal. O que isso me diz? Se você pensar no contrário, 20%. O que é 20%? 20% é a probabilidade de eu alcançar um tráfego maior do que 4 megabytes por segundo. E aí, se a gente for parar para pensar, qual que é a capacidade desse enlace? Ora, se a capacidade desse enlace é de 4 megabytes por segundo, opa, eu tenho 20% de chance de extrapolar esse enlace. Então, isso já é um resultado que eu posso estimar em relação à utilização desse enlace. Um outro viés que a gente pode ter em relação aos dados é em relação ao ajuste de distribuição. Esse aqui é estatística, tá, pessoal? Esse é bastante estatística. Em relação ao ajuste de distribuição, eu tento buscar uma distribuição conhecida na literatura que aproxime, segundo alguma diferença, do comportamento desse enlace. Para que eu quero saber isso? Nesse caso, eu posso simular um tráfego baseado no real, né, para poder, por exemplo, fazer uma simulação. E isso depois vai impactar lá na frente na previsão também, nos resultados da previsão. Esses trabalhos se juntam lá na frente. Ok. O terceiro passo é a previsão, que é o foco dessa apresentação. Então, é trazer um sistema que possibilite fazer a previsão do tráfego num enlace, uma previsão que seja confiável. Para isso, a gente siga a metodologia, inclui a utilização de alguns modelos matemáticos, que eu vou apresentar aqui brevemente. O modelo que a gente utilizou parte do ARIMA, do ARMA, que é um modelo que compreende uma componente autorregressiva e uma componente de média móvel. Vamos entender como é que é isso, como é que isso funciona. Eu tenho um ARMA ali e tenho P e o Q. P e o Q são 2 parâmetros. Aqui está a fórmula do ARMA. Poxa, Vano, o que é isso aí? Como é que explica isso? Vamos lá. O que é o Y de T aqui? O Y de T é um valor da série temporal no instante T. Como é que esse valor vai ser computado? Esse valor vai ser computado com base em μ, uma média constante, com base em um componente aqui. Que componente é esse? Esse componente aqui é um componente de autorregressão, ou seja, eu vou levar em consideração aquele histórico que eu tenho de dados para poder gerar um valor futuro. Esse histórico, quanto que eu vou olhar para trás? Quantas amostras eu vou olhar para trás? P amostras. Esse é o primeiro parâmetro. Então, eu vou olhar P amostras
para trás para estimar esse filtro de autorregressão. O terceiro componente ali é um componente de ruído, é o epsilon de t, onde tem um ruído ali de fundo. E o quarto componente é em cima justamente desse ruído. Eu não vou olhar mais agora para valores passados, para amostras passadas, mas eu vou olhar para ruídos passados. E esse é o componente de média móvel. Quantos erros passados que eu vou olhar? Que erros passados. Tá? Então, esse é o ARMA, esse é o modelo ARMA, tá? Que é composto por esses dois parâmetros, P e Q. Só que o ARMA, ele requer estacionariedade. Ele requer aquela característica que a gente viu ali atrás, ele requer estacionariedade. Ou seja, uma média que não varie com o tempo. Só que se a gente não observa isso, geralmente em redes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um modelo que compreenda isso. Então, eu vou usar o ARIMA. O ARIMA é muito parecido com o ARMA, tá? Mas apareceu mais um ali, mais um parâmetro, o parâmetro D. Que parâmetro é esse? Esse parâmetro é para justamente eu operar os valores da série e obter uma série que seja estacionária. Ok, como que se dá esse D? O que são as operações de diferença? Operação de diferença nada mais é do que essa fórmula aqui, que é você pegar um valor x de t, um valor x de t da série, e subtrair pelo anterior. Isso é uma diferença. Simples assim. E aí, se eu precisar fazer diversas operações de diferença, eu vou fazer isso recursivamente. É só pegar cada elemento e subtrair pelo antecessor. Isso é uma operação de diferença. E isso vai causar o quê? Vai causar com que a série seja uma série que tenha média zero. Tá? Ou vai tornar ela estacionária. Uma outra característica que eu falei lá atrás, que é a sazonalidade, isso também tem que ser compreendido pelo modelo. Então, mais um modelo, um avanço no modelo ARIMA, que é o SARIMA, que tem mais outros 3 parâmetros aqui, P, D e Q, maiúsculo, que é relativo justamente à componente sazonal. É a mesma coisa, autorregressão, diferença e média móvel, só que para componente sazonal. Ok, esse é um modelo que a gente utiliza nesse trabalho. Vamos ver como que é isso realmente com um exemplo, né, com os resultados na prática. Aqui tem o monitoramento da interface da Level 3, da Rede Rio, tá, que a gente usou aqui, o estudo de caso. Temos aqui os bytes por segundo e um período de 1 ano ali de medidas. Tá? Cada valor desse computado é relativo àquela média diária que a gente coletou. A gente tem uma média para cada dia. Então, vamos ver como que se dá nesse enlace, como que se dá a previsão. Ora, se eu estou testando o modelo, então eu preciso saber se ele está ou não perto do real, próximo do real. Então, o que a gente faz? A gente separa uma faixa dos dados para treinamento do modelo e uma outra para comparar justamente a previsão feita. Então, foi isso que a gente fez aqui. Aqui, esse gráfico aqui, no mesmo intervalo de tempo, 1 ano, bytes por segundo também. Só que aqui agora eu tenho 2 curvas. Eu tenho a curva vermelha, que é o tráfego real, aquele mesmo que foi apresentado, e o tráfego e a curva azul, que é a previsão. Aqui a gente nota que o comportamento ele acompanhou bem o real, aqui já é a previsão, tá? Só que aqui, a partir desse verde aqui, a partir de junho, o que eu disse? Eu peguei até junho, fechei os dados. De junho para frente, eu pedi, ferramenta, prevê para mim 6 meses desses dados. E aqui, a partir daqui, é que ele começou a prever. Aqui a gente nota que o azul até acompanhou bem aqui o vermelho, porém, ele acompanhou com um intervalo de confiança, que é esse verde aqui, acho que dá para ver aí. Esse verde aqui, ó, o intervalo de confiança, cada vez mais aumentando. E isso aí não diz nada. Por quê? Porque
está muito grande esse intervalo aqui, está muito ruim isso. Então, como que a gente pode melhorar isso? Aí foi o que a gente fez. A gente tem que melhorar isso aqui. Tem que reduzir esse intervalo de confiança. Por que esse intervalo de confiança ficou grande? Porque, bom, a gente vai ver, né? A gente vai ver que a gente não teve dados suficientes para trás aqui, não teve um histórico suficiente para poder prever a quantidade de tempo que a gente queria prever. Bom, então a gente fez alguns testes, vamos ver como que esse modelo está funcionando, vamos ver se o que a gente fez está funcionando. A gente fez os testes aqui, esses testes foram criados, o tráfego que eu peguei aqui, o real, é só relativo ao 2014, que é o que a gente tem, e para trás aqui foram valores criados aleatoriamente, tá? Foram inventados. Esses dados aqui também, uma outra coisa que a gente fez eu tinha valores diários, então eu previa dias para frente. Então, se eu quisesse prever 6 meses, eu previa 180 dias. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou mais os dados e chegou a uma média de mês. Eu tenho um valor nesse gráfico aqui, agora eu tenho um valor por mês. Ou seja, se eu quero prever 6 meses, eu vou prever só 6 valores, para tentar reduzir o erro também. E aqui eu também botei alguns picos aqui para ver como que o modelo se comporta. Então, beleza, a gente rodou, vamos ver. Já que eu tinha os dados, eu quero prever um ano, eu quero prever aquele ano que eu tenho. Rodei o modelo ajustou aqui o azul, né? O azul é o modelo previsto e o vermelho é o real. Aqui, por que ele não está ajustando fielmente a esses dados? Porque o modelo utilizado foi o modelo ARIMA, ou seja, um modelo que não compreende a sazonalidade. Depois a gente vai ver como é que fica no modelo que compreende isso. Mas aqui o que eu quero ressaltar é basicamente que, depois do pico, o modelo houve uma perturbação do modelo e o intervalo de confiança continuou grande. Tenta um modelo diferente, tenta um modelo com outros parâmetros. Ele acompanhou um pouco melhor, acompanhou inclusive os picos, mas o intervalo de confiança continuou grande. Então, o que eu fiz? Vou shiftar essa previsão, vou começar ela depois dos picos. Vamos ver se é isso mesmo. E aqui eu percebo, opa, beleza, o intervalo de confiança deu menor, porém, alguns valores reais caíram fora do intervalo. Então, essa previsão não foi tão acurada assim. Então, o que eu fiz aqui nesse caso? Por que não deu um intervalo de confiança bom aqui nesse caso? Porque, de novo, não tinha dados suficientes, não tinha uma janela de dados para trás suficiente. Bom, já que os picos estavam atrapalhando, tiro os picos, amenizei eles, vamos ver agora, essa série tem que dar alguma coisa melhorzinha. Fui lá, coloquei previsão de um ano. Está aqui. Utilizando aqui a média móvel, tá? Aqui, de novo, o modelo utilizado é o ARIMA, que não compreende sazonalidade. Por isso que ele está prevendo aqui só uma média móvel. Tá? E aí o intervalo de confiança também deu fora um ponto aqui. Nesse outro gráfico aqui, então, já que não dá para prever um ano, vamos prever uns 6 meses. Opa, deu para prever 6 meses. O intervalo de confiança englobou esses valores, os valores reais. Mas, como eu tinha falado, aquele modelo era o ARIMA, era um modelo mais fraco. Então, usando um modelo mais complexo, um modelo que considera a sazonalidade, aí você já nota que ele já acompanha melhor o comportamento do tráfego, inclusive interferindo aqui no intervalo de confiança. Tá? O último teste que a gente fez, então, foi ver se o modelo compreende a tendência, ver se ele identifica essa componente. Então, a gente pegou aqui o tráfego de um ano, repetiu ele ao longo de 7 anos para trás, e mudando uma constante, amortecendo a série, né, fazendo com que surgisse uma componente de tendência. E aí a gente vê aqui, utilizando um modelo mais simples, que ele já acompanha a série, já fornece um intervalo de confiança bem enxuto aqui, para uma previsão de 6 meses. E utilizando, então, o modelo SARIMA, que é o modelo mais complexo, que compreende sazonalidade, aí, então, o modelo cola, né, com um intervalo bem curto lá na frente. Então, para concluir essa apresentação,
Qual a vantagem de se ter um sistema de previsão? Ora, eu posso acompanhar a utilização do meu enlace antecipadamente, ou seja, antes que aconteça uma condição de congestionamento, eu já vou saber que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou ter essa condição de congestionamento e eu já posso começar a atuar desde hoje, de forma proativa, para não deixar que aconteça do enlace engargalar e aí o cliente percebe e aí depois é que eu tomo uma atitude. Não, se eu fizer isso de maneira antecipada, eu vou ter ganhos. E eu vou ter a efetivação dessas atualizações de recurso de forma antecipada, porque às vezes a gente tem uma certa demora, às vezes tem burocracia, até pedir, até chegar em produção, isso demora. Então, eu tenho que ter essa antecipação, né? Além de, claro, a flexibilidade de recursos. Se eu analiso que eu tenho uma demanda crescente em um determinado link da rede, então eu vou manejar esses recursos de forma antecipada. Claro que, para isso, o que eu gostaria de enfatizar aqui, para isso eu tenho algumas necessidades para poder fazer esse trabalho. É preciso que a gente tenha um histórico de dados da rede. A gente acompanhou durante a apresentação que se fosse por uma janela de dados, por um histórico de dados maior, eu poderia ter alcançado resultados melhores. Então, é preciso que a gente mantenha, na verdade, um histórico de dados da rede, tá? Preferencialmente da sua maior granularidade. O MRTG ele mantém lá os dados de 1 ano, só que a média é de 1 dia. Essa não é a maior granularidade que ele coleta. A maior granularidade seria 5 minutos. Então, por que não manter esses 5 minutos? Porque eu digo isso não pelo meu trabalho, que é de previsão de tráfego, mas outros trabalhos também podem se valer desses dados, uma série de outros. Inclusive, por exemplo, anomalia, detecção de anomalia, né? Alarme de anomalia, que é o projeto que tem lá no laboratório. Isso também depende desses dados. Então, é importante ter isso. E eu diria aí ter pelo menos 3 anos de medidas, para prever alguns meses. Tá? Então, se alguém souber, inclusive, se tem alguma base de dados assim que tenha esses dados, esse histórico de rede, por favor, não se acanhe. Assim. Tem a do BGP, né? Tem a tabela do BGP, o crescimento dos AS, inclusive estava perto de estourar os números de AS, mas o importante também é ter tráfego, né? Importante ter essas estatísticas da rede. Bom, o que eu tenho para trazer aqui hoje é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Perguntas para o apresentador? A gente vai dar só alguns segundos aqui para ver se alguém remotamente aí tem alguma pergunta. Então, microfone, por favor. Nome e instituição. Bom dia, sou o Carlos Eduardo, da Petrobras. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho muito bem feito. Assim, para uma melhor compreensão, até na questão daquela fórmula que você utilizou, né? O que você chamaria aquela variável de ruído, né? O que seria aquele ruído de fundo? Entendi. Bom, o ruído é o seguinte, é uma componente que a gente tem que levar em consideração que, digamos, a maioria dos elementos da natureza, por exemplo, eles têm algum tipo de aleatoriedade, entende? Inclusive em rede. Então, a gente leva isso em consideração. O modelo também tem que levar em consideração esse componente de aleatoriedade, que é o ruído. Assim, teria um exemplo prático, assim? Por exemplo, seria, assim, no meu entendimento, uma troca de cabeçalho, uma coisa que não seria tráfego útil, seria isso? Entendi. Pode ser, por exemplo, você pode considerar o próprio tráfego de monitoramento, que ele pode influenciar, isso pode gerar ruído nas medidas. Mais perguntas? Me parece que não, então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Só um instante. Aqui no microfone. Primeiro, bom, meu nome é Luiz Felipe, né? Meu nome está
como coautor ali. Na verdade, o trabalho foi do Evandro, né? Eu fiquei aqui porque, se tivesse alguma coisa errada, a culpa é minha. Né? Se der certo, fui eu, se der errado, foi ele. É mais ou menos isso, né? Eu só dei a ideia. O que eu acho importante enfatizar é que, para fazer estatística, não existe estatística sem dados. Se você pedir para o IBGE fazer uma previsão do crescimento populacional no Brasil, a partir apenas dos dados coletados no último ano, ele não vai conseguir, né? Qualquer tipo de estatística que você vai fazer necessita de dados. É como você fazer um omelete, você precisa de ovos. Feijoada precisa de feijão, né? E se você não tiver isso, você não consegue fazer estatística. Então, acho que um ponto importante, que eu considero também, né, além do resultado obtido, das coisas que foram feitas e ainda estão sendo feitas, estão sendo concluídas, né, eu acho que tem um recado importante que eu gostaria de deixar, nós gostaríamos de deixar esse recado, que é um repositório de dados. Quando ele diz que desconhece, eu também desconheço. Aqui no Brasil, internacional, a gente tem a CAIDA, por exemplo. A CAIDA tem vários repositórios de dados, mas a gente, com relação a essas nossas redes, eu acho que é muito importante que a gente tenha esses dados guardados por muitos anos. A gente só conseguiu coisas de um ano para cá, né? E isso, como ele colocou, dificulta muito a gente fazer estatística com apenas uma massa de dados do último ano. Se a gente quer fazer uma previsão de mais longo prazo, a gente precisa de mais dados para trás. E isso é uma cultura que eu acho que nós temos que ter para poder capturar, a partir desses dados, as estatísticas que são, e estatísticas são muitas que a gente pode conseguir, inclusive correlações, né? Existe uma estatística maior, o Nilton estava falando comigo da tabela BGP, né? O crescimento da tabela BGP ao longo dos anos. Tem uma estatística, acho que de mais tempo para trás. Mas eu gostaria de correlacionar essa estatística com a estatística do tráfego. Saber, é um outro método até de você fazer previsão, né? Existem vários métodos, ele usou séries temporais, mas você pode fazer outros tipos de previsões, né? Com outros tipos de estatísticas. Por exemplo, correlações entre as estatísticas do BGP, as estatísticas do tráfego e outras que você possa coletar. Então, acho isso fundamentalmente importante, tá? Esse recado eu gostaria de deixar, porque é até um desafio para nós, né? Criar aqui, de repente, um centro um repositório de várias redes, dessas redes acadêmicas, né? Que tenha essas estatísticas guardadas ao longo dos anos. E, à medida que o tempo passar, não joga fora, não. Deixa que isso é muito valioso, isso pode ter muita utilidade para muitas coisas que a gente quer fazer e pode fazer, uma vez que a gente tenha esses dados, tá? É basicamente isso. Ok? Obrigado. Obrigado, professor Luiz Felipe. Tem uma pergunta online. Pergunta do Márcio Albuquerque, do CBPF. Ele pergunta se não seria melhor usar os valores de picos diários ao invés de médias. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante, porque isso depende do que a gente quer analisar, né? Então, se eu quero analisar a capacidade do enlace, faz todo sentido compreender outras medidas que não a média, né? Se eu analisar a média, tudo bem, eu vou ter o acompanhamento da média daquele enlace. Mas se eu analisar o pico, isso também é importante. Apesar de eu ter uma previsão um pouco mais pessimista, que nem sempre eu vou estar no pico, mas eu vou ter uma previsão um pouco melhor. E a gente também fez esses testes, na verdade, é que eu não trouxe aqui. Mas não só o pico, mas, por exemplo, a gente pode considerar a hora de maior movimento. Eu posso definir de 8 às 6, eu vou tirar à noite. Ou então eu vou tirar também o final de semana. Então, diversos trabalhos podem ser feitos. Aquele negócio, né? O dado pode ser... Depois que você tem os dados, você pode trabalhar eles da maneira que quiser. Então, mas é muito bom esse comentário de utilizar picos. Eu cheguei a usar isso. A gente tem também uma pergunta que veio de duas pessoas diferentes, que, no fundo, elas estão perguntando o que fazer se não houverem dados disponíveis no passado. Acabei de ativar um enlace, alguma coisa assim.
o que fazer? Pois é, acho que seria no caso de não fazer, né? A primeira coisa que a gente pensa. Não tem como eu prever sem dados, né? Não dá para fazer milagre. Mas outros trabalhos também podem ser feitos, mesmo com poucos dados. Tem outras abordagens também. Tem abordagens, por exemplo, de aprendizado de máquina, né? Machine Learning, que está na moda, que compreendem modelos que não utilizam valores, mas isso assim, são para outros fins. Se você quiser prever o que esse projeto se propõe, você tem que ter estatística. Pode comentar lá, por favor. Por conta da transmissão, a gente precisa do microfone ali. E assim, mesmo que tenha esses modelos, eles não vão dar uma previsão acurada, né? Não adianta. Tem que ter os dados. Pronto, essa é a resposta. Mas a pergunta foi, e se não tiver os dados? Né? Vamos pensar assim, o tráfego pode ser, eu não digo previsto, mas o indivíduo está criando a rede, né? Ele sabe pelo menos quantos terminais, quantos pontos vão ter, né? Utilizando a rede. Mas eu não tenho tráfego, mas eu tenho histórico de redes, né, que tem esse tráfego. Será que eu posso, com base no número de IPs, né, que essa rede vai suportar, fazer uma previsão da taxa de dados dos enlaces que eu vou contratar, né, a partir, né, dos dados que eu tenho de outras redes? Sim. Né? Eu acho que isso é possível. Entendi. Né? Mas, para isso, você precisaria ter alguma rede com esses dados. Né? E aí é pontual, não é uma coisa tão... É mais simples, bem mais simples, mas alguma coisa pode ser feita. Né? Até porque, se você pensar que o tráfego, ao longo do tempo, né, pegar períodos com escalas diferentes, você vai ver que o tráfego é fractal também. O tráfego da internet é fractal. É autossimilaridade. Né? Exatamente. Então, ele vai ser em escala reduzida, aquele tráfego de uma grande rede, que você tenha os dados, e possa utilizar esses dados. Pô, aquela grande rede está atendendo tantos IPs, passando naquela interface ali, tantos fluxos, e eu posso prever, a partir disso, a capacidade do enlace que eu vou contratar para a minha rede menor, com tantos IPs, com os fluxos que eu acho que vão ser aqueles fluxos ali, então eu posso estimar. Quer dizer, não estou totalmente no escuro, né? Só para complementar. Tá bom? Obrigado. Só como sugestão, Adriano Canciano, da Unesp, a gente tem usado já há bastante tempo para análise de segurança NetFlow e SFlow. Sugestão, você dá uma olhada, porque te dá assim, uma granularidade até melhor. O problema é armazenar essa quantidade, porque é enorme. A gente, por exemplo, tem dados de 5 anos armazenados de ataque na rede da universidade, que a gente usa para treinar a rede neural, uma série de coisas. Então, eu te sugeriria dar uma olhada que tanto o SFlow, que é aberto, como o NetFlow, que é Cisco, né, eles dão uma granularidade muito boa para esse tipo de estatística, para estatística principalmente. Ok, obrigado. Bom, vamos agradecer o Evandro, o professor Luiz Felipe. Muito obrigado. Obrigado.